A Bíblia fala sobre a igreja cristã primitiva, a igreja quando começa, e diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é bom e a misericórdia do Senhor é infinita. E, ó Deus, nessa hora, ó Deus, quando nós buscamos uma vida cristã melhor, o Senhor nos abre a porta da oportunidade de assemelharmos-nos, ó Deus, à igreja primitiva, que partia o pão de casa em casa, adorava ao Senhor com alegria no coração. Que, ó Deus, no meio de toda essa tragédia, o Senhor possa nos inspirar a alegria da presença do Senhor e também do partir do pão com aqueles que estão necessitados. É a nossa oração, é em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. A Bíblia fala sobre o início da igreja e fala das suas dificuldades. Ou seja, a igreja no início já tinha dificuldade. A cidade em que a igreja estava instalada enfrentava também grande dificuldade. E os anos se passaram e essa cena sempre se repetiu. A igreja sempre teve dificuldade na cidade onde ela estava instalada, e Jeremias mesmo, ele convoca a nação, o povo judeu, a orar pela cidade. Ele diz: porque quando a cidade tiver paz, vocês estarão em paz também. Eu creio que até ontem à tarde, antes das 4 horas da tarde, todos nós estávamos em paz, porque havia paz, havia tranquilidade na nossa cidade. Todos nós estávamos preocupados com a pandemia, que de repente sumiu do cenário, mas estávamos preocupados com a pandemia, mas havia paz, e de repente fomos tomados por esse desastre natural. E aí a nossa preocupação, quantidade elevada de imagens de desgraças espalhadas pelo nosso município, pelas ruas da nossa cidade, pelas casas, pela quantidade de carros arrastados, de lojas destruídas, e principalmente de vidas perdidas. E o que fazer num momento difícil como este? Nós podemos nos assemelhar à igreja primitiva. Sabe por quê? E como? Por quê? Porque diz a Bíblia que nesse momento difícil que a igreja enfrentava, havia alegria, segurança no coração deles. E eles tinham esse sentimento no partir do pão. Ou seja, nós estamos com uma cidade que precisa do partir do pão. Precisa de que você possa ser solidário. A palavra-chave deste momento é solidariedade. Isso mesmo, solidariedade. Nós, como igreja, não medimos esforços. Temos uma limitação muito grande por causa da pandemia, limitação de recursos, porque a igreja passa a ter uma entrada menor em virtude da pandemia. E a igreja não envidou esforços para socorrer pessoas, mesmo em meio à pandemia. E agora, em meio a esse desastre natural, nós não envidamos esforços, não pensamos 2 vezes. Nós nos levantamos e estamos prontos para socorrer, mesmo com recursos escassos, mesmo com poucos recursos, com poucos dízimos e ofertas.
a igreja está pronta para socorrer aquele que é necessitado. Então, nós temos essa alegria como igreja, nem todos, mas aqueles que são dizimistas têm essa alegria, mesmo na luta, na dificuldade, conseguem partir o pão com outra pessoa, conseguem ser fiel ao Senhor, proporcionando à igreja socorrer as pessoas. Além disso, diz que eles estavam juntos em oração. Ou seja, a igreja enfrentava dificuldades, mas ela se reunia diariamente no templo e eles eram unânimes. Ou seja, todos eles concordavam em adorar ao Senhor e se ajudarem mutuamente. Quisera eu, principalmente quisera Deus, que essa fosse uma realidade que tomasse conta do coração de todos nós. Imagine você, uma igreja unânime no partir do pão. Uma igreja unânime em reunir-se diariamente. Uma igreja unânime em orar, em buscar a face do Senhor. É por isso que nós vemos que diz a Bíblia que havia alegria no coração daquela igreja. Há muitas pessoas esperando a sua solidariedade. E diz a palavra de Deus que todos os dias as pessoas se convertiam. Sabe por quê? Por causa da solidariedade. O que o mundo quer ver na igreja é solidariedade. O que Deus espera da igreja é solidariedade. Vi hoje, enquanto estive no alto da serra, vi muitos voluntários. Vi muitos profissionais que estão trabalhando. Tem médicos, tem enfermeiros, tem bombeiros, tem secretários, tem políticos, tem militares. Há muitas pessoas trabalhando. Mas vi também muitos voluntários. Pessoas que se prontificam, que estão à disposição, sem qualquer remuneração, mas exclusivamente por solidariedade. Qual é o salário de uma pessoa que é voluntária? O salário dela é a alegria de fazer alguma coisa por outra pessoa. Essa é a sua recompensa. Vi cenas de crianças chegando ao pronto-socorro, ao posto de saúde, depois que um colégio desabou. E vi pessoas recebendo com carinho e com preocupação aquelas crianças, tratando delas com muito carinho. A maior alegria que poderia haver no coração de alguém é que aquelas crianças pudessem estar bem. Nós precisamos aprender com a igreja primitiva, que a palavra da nossa igreja, das famílias da nossa igreja, da liderança da nossa igreja, dos empresários da igreja, que a palavra seja solidariedade. Isso mesmo, serem solidários, estarem preocupados, e não somente uma preocupação unilateral, mas no agir, pronto a socorrer, pronto a oferecer algo, pronto a dar a outra pessoa alguma segurança na dificuldade que ela está vivendo. Isso é ser solidário ou solidária. Nós precisamos aprender com a igreja primitiva. Diz assim, de casa em casa, e partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Eu tenho, o outro tem que ter também. Eu tenho casa e o outro não tem, mas eu posso ajudar a amenizar a dor dele. Eu posso providenciar algumas coisas para que ele tenha uma dor amenizada ou mitigada.
Há quantas pessoas naquele colégio esperando a sua solidariedade? Você já pensou que poderia ter sido um filho seu? Uma filha? Você já parou para pensar que poderia ter sido a sua esposa? O seu esposo? Alguém da sua família? E Deus deu a você o privilégio de poupar a sua casa, de poupar você de passar por essa experiência. Então, seja grato a Deus e seja solidário. E seja solidária, dando ao outro a oportunidade de diminuir a sua dor, dando ao outro a oportunidade de continuar a sua caminhada com um fardo que seja mais leve. Pare para pensar nisso. Deus quer abençoar outras pessoas através de você. Pense nisto. Aquelas pessoas que estão lá, sem o abraço do parente, alguns deles que não foram encontrados, talvez nem sejam. Uma dor que ficará para sempre. Mas você pode amenizá-la. Você pode ajudar. E quando você faz isso, me lembra o escritor português, fica sempre um pouco de perfume nas mãos de quem oferece rosas. Vou repetir. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos de quem oferece rosa. Ou seja, aquele que faz o bem, de alguma maneira ele também é beneficiado. Porque o texto diz que havia alegria no coração daqueles que partiam o pão. Você já pensou? Ele tirava do que ele possuía, ele gastava o tempo que tinha, e quando ele terminava isso, diz a Bíblia que havia alegria no seu coração. Já pensou? Depois de despender, de tirar de si, depois de gastar o tempo, diz a Bíblia que ele se sentia alegre, feliz na presença de Deus. Amém? Então seja solidário. Fale, repita comigo. Solidariedade. Essa é a palavra deste tempo que nós estamos vivendo.